Vamos lá, gente. Continuando agora, eu quero entrar na segunda tríade, ou no segundo trio de dons espirituais. No primeiro trio, no vídeo anterior, nós falamos sobre os dons de revelação, que são os dons que revelam algo, seja conhecimento, seja palavra de conhecimento, ou palavra de sabedoria, ou discernimento de espíritos. Então, são dons que revelam algo. Agora, vamos falar nesse vídeo sobre os dons de poder, que é o segundo trio, que são dons que fazem algo. Então, na sua anotação, lá no material da aula anterior, coloque dons que revelam algo. E nesses três que eu vou dizer aqui, são dons que fazem algo, são dons de poder. Esse é o título do trio. Gente, dons de poder, quais são? Dom da fé, o dom da operação de milagres e o dom de curar. Sempre que esses dons se manifestam, acontece algum tipo de milagre. O que é um milagre, gente? Um milagre é uma intervenção sobrenatural no mundo natural. Então, quando algo natural está acontecendo e algo sobrenatural acontece, é um milagre. Uma árvore que nasce da noite para o dia inteira é um milagre. Uma perna que aparece é um milagre. Existem vários tipos de milagre. Esses dons de milagre são chamados os dons de poder, tá? E eu vou explicar aqui o nome deles. Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 1, aliás, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, eu quero ler isso com você. Eu gosto muito desse texto, né? Então deixa eu abrir aqui na minha Bíblia online para eu ler isso junto com vocês. 1 Coríntios 2,4, Paulo diz assim: a minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas e de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês não se baseie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo tinha sabedoria, gente, sim ou não? Paulo tinha inteligência para poder fazer a maior pregação, a pregação mais inteligente do mundo? Claro que tinha. Paulo ele era um doutor da palavra, criado aos pés de Gamaliel. Talvez nenhum outro apóstolo teria mais inteligência e conhecimento para pregar melhor do que Paulo. Mas mesmo assim, Paulo decidiu pregar um outro tipo de pregação. Ele diz aqui: a minha pregação, vou ler agora na versão Almeida Revista e Atualizada. A minha palavra e minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de poder do Espírito. Então, como é que era um culto ministrado por Paulo? Paulo subia lá no altar, né? E ele falava assim: traz um doente aí, vou mostrar como é que cura. Agora traz um paralítico aí, vou ministrar aqui. Ele vai andar, quer ver? Vai andar. Esse era o tipo, era o estilo de ministração de Paulo. Paulo, ele decidiu usar muito mais a manifestação do poder e demonstrar esse poder, como diz aqui, do que falar, literalmente. Pelo menos é isso que diz aqui esse texto. Ele também falava de sabedoria? Também falava de sabedoria, porque no versículo seguinte, no versículo 6, ele diz assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria desse século, mas a dos poderosos dessa época que se reduzem a nada, aliás, nem a dos poderosos dessa época que se reduzem a nada, mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então, Paulo, ele diz: olha, quando tem que falar na sabedoria, eu falo na sabedoria, mas não na inteligência humana. Eu falo na sabedoria profética, espiritual, sobrenatural. Mas se eu puder escolher, eu prefiro manifestar os dons. O que eu aprendo com isso aqui, gente? O que eu aprendo aqui é que Paulo tinha muitos dons. Muitos dons. E certamente, dentre esses muitos dons, Paulo tinha palavra de revelação, palavra de conhecimento, ele tinha discernimento de espíritos, ele tinha dons de poder, dons de curar, dom de operação de milagres, que são os que eu vou falar aqui. Mas ele preferia usar os dons de poder do que os dons de revelação na sua ministração, de acordo com o texto que nós lemos, né? Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 12, esse texto também é muito importante, vou abrir aqui para ler com vocês. 2 Coríntios 12, 12.
Ele diz assim: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Olha como é que Paulo diz. Ele diz, olha, a credencial do meu apostolado foi mostrada para vocês quando eu fui usado com sinais, prodígios e poderes miraculosos. Tem uma linha teológica que diz assim, para ser apóstolo tem que ser usado com esses sinais, porque Paulo falou isso. Não, Paulo está dizendo, o meu apostolado ele tem essas credenciais. Então, o apostolado de Paulo tinha as credenciais dos milagres, dos prodígios. O apostolado de outro tem outras credenciais. O apostolado, ele tem vários tipos de apostolado. Em outra aula, em outra matéria, nós podemos falar um pouco sobre isso. Bom, tendo dito isso, eu vou falar agora para começar sobre o dom da fé. Porque os dons de poder que eu estou falando nessa aula são dom da fé, dom de operação de milagres e dom de curar. Dom da fé, gente, o que é dom da fé? Para você entender o que é o dom da fé, primeiro eu preciso dizer o que é a fé sem dom. A fé sem dom é a fé que todo cristão precisa ter. Quando a Bíblia diz sem fé é impossível agradar a Deus, aqui não fala de dom, ela fala da fé comum. Você precisa crer, mas não crer de esperança. Eu creio que um dia eu vou ser feliz. Não, não é esse crer que eu digo. É o crer gerado pela palavra. Sempre quando você lê a Bíblia e o Espírito Santo fala contigo, porque nós não lemos a Bíblia, sabia disso? Nós ouvimos a Bíblia. Quem lê a Bíblia, lê apenas a letra. Nós ouvimos a Bíblia. Quando você abre a Bíblia e o Espírito Santo fala com você na palavra, o Espírito Santo gera em você fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Essa fé, que não é dom, ela precisa ser acompanhada de obras. Quando a Bíblia diz a fé sem obras é morta, o que significa? Sempre que você aprende algo na palavra, quando você escuta uma pregação no domingo, ou você lê algo na palavra e você recebe um rema, você tem que tomar alguma atitude na palavra, para que a palavra deixe de ser letra e vire espírito. Tem gente que ouve uma palavra no domingo e fala, meu Deus, que palavra maravilhosa, mudou a minha vida, meu Deus, que palavra abençoada. No dia seguinte não toma atitude nenhuma. Não toma nenhum ato de fé baseado na palavra. É a fé sem obras. A fé sem obras é morta, mas ainda aqui é a fé comum. A fé comum precisa de obras. Agora, o que é o dom da fé? O dom da fé é uma fé emprestada. O que é a fé emprestada? É quando Deus pega a fé dele, a fé do céu, é um outro nível de fé, é a fé que Jesus tinha. E num determinado momento, que é o momento da manifestação do dom, porque nós já aprendemos que o dom é uma manifestação, tem um momento que Deus libera, ativa. Nesse momento você tem uma fé muito maior, uma fé superior à de uma pessoa comum. E essa fé, ela se manifesta em um determinado momento para que um milagre aconteça. Então, por exemplo, quando aqueles homens entraram na fornalha e tiveram fé para entrar na fornalha, quando os homens de Deus tiveram fé para poder, diante de uma terrível ameaça, não negarem ao seu Deus, não foi a fé comum. Porque a fé comum, na hora de um confronto, tem coisa que a gente não vai aguentar, gente. Então haverão momentos que Deus vai te dar um batismo de fé, uma fé sobrenatural. Esse é um dom da fé. E com essa fé, ela é tão grande que você consegue passar por aquele momento e se mover naquele sobrenatural. A fé que fez Pedro andar sobre as águas não foi uma fé comum. Porque senão eu também teria andado, porque eu já tentei andar várias vezes. E afundei quase todas. Uma vez eu consegui ficar um pouquinho, caí. Acredito que foi 1 segundo ali. Mas a fé de Pedro foi uma fé que ele creu ali, mesmo assim ele sabotou a fé. Então Jesus depois o repreende, chama de homem de pequena fé. Então o milagre, ele acontece mediante uma fé sobrenatural que você recebe. Muitas vezes Deus vai pegar a pessoa que tem esse dom e vai gerar uma fé sobrenatural para que um milagre vá acontecer. Pode até ser um milagre de cura, mas não ativado pelo dom de cura, e sim pela própria fé da pessoa. Muitas vezes Deus vai curar alguém, não é porque a pessoa tem o dom de cura, mas é porque Deus deu o dom da fé.
Tem uma diferença e nós vamos entender ali na frente. Então, só para resumir aqui, existe a fé comum, que precisa ser acompanhada de obras, porque a fé sem obras é morta, e existe o dom da fé, que é como uma fé emprestada, uma fé superior à fé comum, que se manifesta em momentos especiais para que o milagre aconteça na vida da pessoa, do portador. O milagre, ele pode ser de diversos tipos, e eu já dei alguns exemplos aqui. Tá legal? Bom, agora vamos falar sobre os dons de operação de milagres. São o segundo tipo de dom de poder. O que é o dom de operação de milagres? No dom da fé, quem é que recebe o milagre? É a própria pessoa que tem fé. Sempre. Então, se eu tenho o dom da fé, o dom da minha fé é para eu fazer um milagre na minha vida, né? Agora, se eu tenho o dom de operação de milagres, ou dom de milagres, é para fazer um milagre na vida da igreja, na vida de outra pessoa. No dom da fé, a pessoa recebe o milagre. No dom de operação de milagre, a pessoa ministra o milagre. Qualquer milagre. Então, quando, por exemplo, Moisés abriu o mar para o povo passar, aquilo ali seria manifestação de dom da fé ou manifestação de dom de milagre? Dom de milagre. Por quê? Porque quem foi beneficiado foi todo o povo. Tá bom? Agora, quando aquela mulher que se arrastou até Jesus, tocou nas vestes de Jesus, Jesus fala para ela assim: a tua fé te salvou. Foi uma fé para o uso dela. Ela teve uma fé extraordinária, uma fé de vida ou morte. Porque se ela não fosse curada naquele momento, ela já estava tão desfalecida que ali mesmo ela já seria morta e pisoteada. Mas ela teve uma fé sobrenatural, uma fé superior, que a permitiu experimentar um milagre tão superior quanto. Então é muito parecido o dom da fé com o dom do milagre. Muitas vezes a pessoa fala assim: eu recebi um milagre. Mas ela não recebeu o milagre pelo dom do milagre. Ela recebeu o milagre pelo dom da fé que ela teve para receber esse milagre, mas não uma fé comum, uma fé muito superior. Eu experimentei isso recentemente. Eu estava precisando de um milagre, eu não conseguia visualizar o milagre, eu não conseguia tomar atitude, e teve um dia que eu acordei com muita fé. E eu falei para minha esposa: olha, eu vou não sei aonde, eu vou tratar essa situação e hoje a gente recebe milagre. E ela: não, mas a gente já tentou tantas vezes. Não. E eu falei: mas hoje é diferente. Eu não sei por que, é diferente. Eu fui lá, tratei e foi tão sobrenatural o milagre. Agora, se eu for de novo, talvez não aconteça. Porque naquele momento eu acordei revestido de uma fé. Foi o dom da fé. Eu experimentei o milagre. O dom de operação de milagres é para os outros. Simples assim, gente. E para finalizar, os dons de curar. O dom de curar é quando a pessoa recebe, em um determinado momento, também esse revestimento sobrenatural e um aviso de Deus para ministrar uma cura na vida de outra pessoa, sempre para glorificar o nome do Senhor. Então, não é assim, a pessoa tem o dom de curar, ela fica ali pensando: hoje eu não vou curar ninguém, amanhã eu vou, daqui a pouco eu vou no hospital sair curando. Não, há uma manifestação, mas geralmente a pessoa que tem esse dom, ela recebe um sinal, uma palavra de Deus na sua mente, ou no coração, ou as mãos esquentam, e ela vai se acostumando, ela entendeu: opa, peraí, eu estou sentindo que eu estou debaixo de um fluir de cura, e é o momento que Deus quer me usar nesse dom. E nesse momento ela vai lá e faz um milagre. Então, só para você entender, se uma pessoa ela é tomada de uma autoridade sobrenatural, ora por um defunto e esse defunto ressuscita, qual é o dom que está aí? É o dom da fé? Não, porque ela está orando pelo outro. É o dom de cura? Não, porque a pessoa não estava doente, estava morta. Qual é o dom? O dom de operação de milagres. Ela pode sair por aí ressuscitando todo mundo que ela vê? Claro que não. Por quê? Porque o dom, ele se manifesta. A manifestação de Deus é dada a cada um visando um fim proveitoso. Se Deus entende que vai haver um fim proveitoso, Deus vai ativar aquela manifestação e o dom vai acontecer. Assim nós terminamos então a aula dessa segunda tríade de dons, os dons de poder, dons que fazem algo, dom da fé, que não é a fé comum, o dom da operação de milagres e os dons de curar.